Olá, tudo bem? Alunos maravilhosos, maravilhosas. Estamos aqui com o Colégio Força Máxima, Força Total, tentando ajudar vocês aí em casa. Meu nome é a professora Alessandra, leciono Língua Portuguesa, Redação e Literatura. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Estamos aqui para mais uma aula, galera, com vocês. Qualquer dúvida, todas essas aulas que estão online, elas têm essa sustentabilidade, elas têm esse objetivo para sustentar aí essa gama de dúvidas que vocês podem ter da aula. Mas qualquer coisa vocês podem enviar para a gente, que a gente retira a dúvida de vocês, beleza? Hoje nós vamos falar de linguagem. Hoje nós vamos para o nosso capítulo 6 do livro, ok? Terceira série. Vamos na terceira série, Língua Portuguesa, capítulo 6. Se vocês quiserem acompanhar no livro, podem acompanhar, tá? Tem alguns exercícios para vocês fazerem, podem fazer os exercícios para a gente tirar dúvida depois, beleza? Então vamos ao nosso primeiro, né, slide aí, beleza, galera? Vamos lá. Importante observar, galera, o que é um texto, né? Muita gente tem dúvida da gente para definir o que é um texto. Texto do latim vem de texto, né? Que significa tecido, né? O tecido, vocês sabem, ele é um entrelaçamento de linhas, né? Que formam um tecido. A mesma coisa acontece com o texto. Só que um texto não é meramente um emaranhado de palavras, frases, parágrafos, né? Dentro de um compêndio. Não. Na verdade, texto ele deve ser entendido como uma esfera mais macro, né? Não é só um entrelaçamento de letras e palavras, mas um entrelaçamento de imagens, de sons, de cores, de olhares, expressões, músicas. Nós falamos com o nosso corpo, né? Não só com a nossa boca, mas as expressões elas advêm, né, de muitas maneiras, não só com os nossos gestos, mas pelas nossas atitudes, né? E até a questão da interlocução. O outro, né, também tem muito do que nós fazemos também, porque toda ação gera uma reação. Né? Quem explica isso aí pra gente bem detalhadamente é a área de física. Né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Tá? Primeiro a gente tem que entender essas particularidades para a gente chegar à linguagem verbal e não verbal. Beleza? Prosseguindo, eu vou ter uma página de um jornal Zero Hora que eu tirei, tá, da internet, para mostrar para vocês exemplos de texto, né? Eu tenho aqui a democracia não está ameaçada e emaranhado de palavras, frases, né? Tudo dentro de uma gama estabelecida da nossa norma, da nossa língua, né? Para que vocês entendam. Então, para que eu lesse essa manchete aí, né, para vocês, esse título, A Democracia Não Está Ameaçada, desse editorial, eu primeiro tive contato com a linguagem, para eu decodificar que isso aqui é um A, né, e que isso aqui é democracia. Aqui é um não, o está e o ameaçada, entre outras palavras que, né, que porventura na subsequência eu lesse, eu teria que ter esse conhecimento, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Novamente eu tenho um outro tipo de texto aí. Esse texto está num outdoor, né? Está no outdoor. A comunicação aqui no outdoor é uma comunicação mais rápida, mais objetiva, e ela tem o papel de informar, passar uma ideia, né? Transmitir uma ideia, vender um produto. O outdoor ele tem essa particularidade, né? E aí eu tenho o Riso na Rua, uma exposição nacional de humor em outdoor, faz uma referência aí à parte colorida da vida, né, de como a gente vê a vida com outros olhos, né, com a questão do humor, né, e como a gente vê a vida aqui, né, em preto e branco, sem a questão do humor, né. A gente está fazendo aqui, no caso, de 15 a 31 de março de 1995, aí um outdoor perto de você. Aí está fazendo a propaganda de um outdoor, né? Dentro de um outdoor, né? Na verdade, o humor em outdoor, para que vocês tivessem essa particularidade. Chega a ser um pouquinho de linguagem metalinguística, né? Vamos prosseguir. Aqui eu tenho outro tipo de texto, um texto já em forma de quadrinhos, né, galera?
eu tenho aqui, veja, Ana, né? Um quadrinho que na realidade puxa para uma charge, né? Porque eu digo aqui quadrinhos de Montana porque foi tirado de um quadro. Mas é que como eu enquadrei somente um para vocês, né? Ele é mais uma charge. Veja, Ana, o mundo é grande demais para caber na palma da mão. Falar nisso, onde foi que deixei meu celular? Né? Então, Tom e Ana é um casal que vive ao ar livre pelas montanhas, trilhas, nos quadrinhos do Rodrigo Trevisan. Que aí também é um tipo de texto que chama muita atenção pela questão do diálogo, pela questão das particularidades que envolvem uma tirinha, uma charge, né, nesse caso aqui. E as tirinhas, os quadrinhos, ok? Eu tenho uma música, que também é um tipo de texto, né, que a gente pode chamar também um tipo de texto, um texto que, para ser música, como eu falei para vocês em outras videoaulas, primeiramente uma poesia, uma música, ela precisa ser poesia, né? Não tem como, é uma poesia, Admirável Chip Novo, vocês devem conhecer. E para a gente decodificar, interpretar, levar, tentar manter um contato, né, mais particularizado com a expressão comunicativa, com o objeto comunicativo que se apresenta para nós, é necessário que você tenha essa visão, né, de interlocução. Né? O que o cara que fez essa música, quem escreveu, né, quem compôs, teve a ideia. Qual foi a ideia que ele teve ao compor isso aí? A gente pode remeter esse texto a quais outros tipos de texto, numa linguagem mais, né, quando a gente fala de interlocução, quando a gente fala de intertextualidade, interdisciplinaridade. Então, um texto ele pode remeter a outros. Então, tudo isso está envolvendo a linguagem, tá, gente? E um texto. Então, tem aí, ó, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Cara, na verdade, ela faz uma analogia aqui à questão de nós, né, sermos assim como robôs, né, teleguiados sempre por alguém. E a gente fala de poder, né, a gente fala de estratificação social. Então, com os verbos que ela chama atenção na subsequência aí da música, né, pense, fale, compre, beba, que são verbos no imperativo, né, que particularizam e até refletem um pouco mais, com mais força, desse poder, né, que nos é imbuído, né, pelos nossos governantes, né, ou, de repente, numa situação de soberania, né, e para a gente, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva, né? Então aí a gente também tem uma outra particularidade do texto. Bom, eu trouxe para vocês uma outra visão de texto e que a gente vai ter que particularizar aqui também, né? Caiu no Enem, uma questão do Enem, né, de ponta a ponta. Eu não sei se vocês viram aqui já no final, a carta de Pero Vaz Caminha, logicamente ela aqui já está mais traduzida, porque a carta ela tem muitas misturas do português, né, com o espanhol, tá? Então, de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver, senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa, no caso coisa alguma de metal ou ferro, nem luz vimos, porém a terra em si é de muito bons ares, porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Na verdade aqui você tem a retratação, né, dos portugueses, né, das navegações dos portugueses chegando às nossas terras. Então é como se ele, através dessa carta, estivesse retratando o Brasil, né? Esse encontro, esse momento de deparação com as terras. E nós podemos ver essa mesma ideia que ele retratou aqui no texto através, por exemplo, de uma foto, né? Então eu tenho uma foto aí, uma retratação de uma foto, é óbvio que não é uma retratação
a gente pode dizer e afirmar com todas as letras que é verídica. Há aqui, né, um esboço, uma reprodução do que poderia ter acontecido naquela época. Os professores de história aí têm mais argumentos, né, mais posicionamentos para colocar. Eu vejo aqui a entrada dos portugueses, né, e como eles estão observando as terras e os habitantes, os primeiros habitantes aqui, os índios, né? Eu costumo dizer que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? Então eu tenho aqui essa invasão, né, portuguesa, com todos aqueles elementos que a Carta de Pero Vaz Caminha descreve. Então, na verdade, aqui eu poderia descrever de qualquer outra forma. Só que lá na carta eu utilizei palavras, frases, né? E aqui eu utilizei uma imagem para tentar retratar para vocês como foi mais ou menos, né, que se descreveu aquela carta de Pero Vaz Caminha. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma cena, né, de um filme Mônica Laços, eu não sei se vocês já viram, né? Aqui eu tenho uma retratação de uma foto do filme, né? A retratação dos personagens aqui embaixo, tá? Do filme. Essa decodificação também vai depender daquele momento que eu falei para vocês, de tudo que nós trazemos como contexto, né? Eu não tenho como decodificar uma imagem, um texto ou uma cena de um filme retratada como eu coloquei aqui para vocês, né? Se eu não tenho uma visão anterior, como é que eu posso decodificar tudo isso? Né? Através dos meus conhecimentos anteriores de mundo, ok? Então, nós vamos prosseguir. Aqui eu tenho a interação num grupo, né, de pessoas. Aqui também eu tenho um tipo de texto, isso é um tipo de texto também. Todos esses slides que eu estou colocando aqui para vocês tem a exemplificação que eu queria dar para vocês de texto, é um tipo de texto, todos eles são textos. Aqui também tem uma situação comunicativa em que as crianças estão brincando, né? Se eu não me engano aqui, né, daquela brincadeira da bomba, né? A pessoa vai se cantando uma música e aonde a caixa parar, você tem que tirar uma pergunta dali, responder, né? A gente já brincou muito disso aí, então é de conhecimento. Então, assim, eu conheço essa brincadeira. Muitos vão olhar essa foto e vão dizer assim, não sei nem o que está acontecendo aí. Que caixa é essa? Que brincadeira é essa? Entendeu? Então, vai depender do conhecimento de mundo, do contexto em que essa pessoa foi inserida, está sendo inserida ou será inserida. Beleza? Aqui eu tenho outra retratação, tá? Aqui de uma foto, de uma retratação de quadro em inglês, tá? Daquela época. Eu posso evidenciar aqui nesse tipo de texto, porque isso aqui também é um texto, evidenciar aqui as condições de moradia naquela época, as vestimentas, né? Todo tipo, toda a gama, né? de comunicação, de expressão, de história, de vivência, de regionalismo, está inserida, está impressa, né, vamos dizer assim, nas fotos, nas pessoas, no tipo de linguagem, no comportamento. Olha o comportamento da dama, né, levando a mão à boca, o comportamento do menino saudando um senhor educadamente, né? Então tudo isso, as imagens falam, né, elas expressam. Então elas também têm esse papel de comunicar alguma coisa, beleza? Eu queria que vocês entendessem essa importância, não só da palavra, mas do gesto, da imagem, da expressão, ok? Nós temos aqui, né, uma retratação do que era antigamente como uma fotonovela. Ela era passada através desses quadrinhos com os balões, né? Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar, né? Então ela tem um comportamento facial, uma expressão facial e corporal, né, no sentido de estar esperando que alguma coisa aconteça, que alguma coisa venha a se revelar, na expectativa. Ela cria expectativas e, ao mesmo tempo, o olhar dela expressa um sonho, né, expressa uma expectativa propriamente dita. Então, tudo isso também é um tipo de texto. Um guarda de trânsito fazendo sinais para um lado e para o outro, né? Nós vimos anteriormente o balão, né, de fala. Você vê a retratação da fala. Mas aqui você vê, na realidade, um guarda, né, fazendo aquele posicionamento para cá, para lá.
assoviando, né? Ou assoprando um assovio, né? Um sinaleiro. Então, na realidade, são ações, expressões que nós entendemos no dia a dia porque estamos acostumados a decodificar aqueles códigos, né? A retratação desse quadro aqui pode estar mostrando para vocês isso também, tá? Dependendo do contexto. Aqui mais um, né, com o apito aqui na boca, fazendo a sinalização. Nós vemos aqui que a linguagem não é uma linguagem falada, mas uma linguagem corporal, indicando alguma coisa. Aqui um professor dando aula, né? Ele utiliza também a fala, ele utiliza o quadro, como eu estou utilizando aqui para vocês, com esse veículo de comunicação que é o computador, né? Que através da rede, da internet, dos slides que eu preparei para vocês, que tem figuras, que tem palavras ao mesmo tempo. Então, tudo isso é um pouco de exemplo dessa retratação que eu estou querendo passar para vocês de linguagem, ok? Da linguagem. Bom, a gente precisa separar alguns elementos que são fundamentais para o entendimento de alguma situação comunicativa. A gente pode expressar alguma coisa, né, para alguém, diante de alguém, ou pensar, elaborar como outdoor, numa revista, num jornal, lembrando desses elementos que são fundamentais para que passemos uma mensagem e recebamos, ok? Então, primeiro, o emissor, aquele que emite a mensagem, né? Então, eu tenho ele como fundamentador, né, também da expressão, né, comunicativa. Eu tenho o receptor, que recebe a mensagem, e a mensagem propriamente dita, que está ligada aqui, ó, em cima ao assunto, ou seja, ao referente. O referente, na realidade, é o assunto, ok? Eu tenho o código, que são os conjuntos de signos, linguagem utilizada. Então, se eu vou falar em português, em espanhol, né, italiano, né, eu tenho um tipo de código. Ou gestual, como nós vimos aqui, ou através do desenho, né, é um conjunto de signos. Né, nós vamos lembrar isso aí mais adiante. Eu tenho o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, né? A revista, o livro, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma explanação dos elementos da comunicação para vocês através de slides, né? Através dessa filmagem de slides. Esse é o meu canal de comunicação com vocês, por enquanto, se Deus quiser, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui uma tirinha, são 3 quadrinhos aqui, evidenciando, né? Zé, sabias que a professora mandou levarmos para a escola um livro de um romancista brasileiro? Estou levando o Jorge Amado. E eu levo o quê? Leve o Machado de Assis. Olha um entendimento da figura aqui, né? Então, na verdade, ela estava se referindo a uma obra literária e ele entendeu, né, literalmente falando, o Machado de Assis não como um autor, mas como o objeto, Machado, ok? Então, aqui nós vemos a questão da variabilidade linguística, né, da decodificação, que pode ser entendida de uma maneira denotativa ou conotativa. Nós já vimos isso em outros slides, em outras aulas, só para a gente chegar a um denominador comum. Nós vamos também voltar a esses pontos para a gente não se perder, beleza? Então, vamos prosseguir. Os códigos linguísticos, eles são códigos no qual os seres humanos se comunicam com a fala, a escrita, os símbolos e etc. O código linguístico é um conjunto de unidades, de sinais de cada idioma, que, combinado de acordo com certas regras, permite a elaboração de mensagens, ok? São os chamados códigos linguísticos. Então, as imagens, as palavras, né? Tudo isso tem uma ligação com aquilo que eu quero expressar, com a linguística, esses códigos linguísticos. Então, vamos lá, saber o que são esses códigos. Atenção, em conversas, diálogos e demais situações comunicativas com base oral, com uma aula, por exemplo, os papéis do emissor e do receptor podem inverter-se. Quando o professor explica, ele é o emissor. Quando o aluno faz um comentário, alguma pergunta, ele passa a ser o emissor e o professor torna-se o seu receptor. É o que acontece, por exemplo, na tirinha, né, onde há
ou numa charge onde há uma comunicação, um diálogo. Aqui eu estou expondo, é só aula expositiva para vocês não têm essa réplica para me dar nesse momento, só na aula ao vivo, né? Na aula online lá de vocês, que vocês têm essa troca no chat, né, com os professores. Então, vamos lá. A interlocução, esse papel do interlocutor é um papel que deve ser entendido. Como? Os interlocutores são as pessoas que participam do quê? Do processo de interação, galera. Que se dá por meio da linguagem. É aquele que se toma parte da conversação. Em teoria da comunicação, o emissor e o receptor também são conhecidos como os locutores. Eles são, vamos dizer assim, os responsáveis pela criação daquele momento comunicativo. Normalmente, o emissor faz o pedido e o receptor garante a resposta. Agora, eu posso ter o emissor, o receptor, né, falando lá, e eu estou olhando, observando a mensagem, naquele momento da minha observação, eu também sou uma interlocutora, ok? Isso é muito rico, isso é muito importante ser entendido. Eu tenho aqui, por exemplo, um quadrinho que eu gosto de trazer algumas coisas polêmicas também para vocês, para a gente raciocinar, refletir. Eu acho que a problematização dentro da sala de aula, né, ela diminui os tabus, ela vai denegrindo, vamos dizer assim, ideias que são preconceituosas no sentido amplo, vocês devem ter me entendido, entendeu? De preconceito, tem um conceito anterior, e de preconceito de não querer falar. Eu gosto muito de quebrar esses tabus, até porque a sala de aula é o nosso lugar, vamos dizer assim, de debate. É um lugar não só de transmissão de conhecimento acadêmico, mas de reflexão, né? Então, eu tenho aqui, né? Nossa, que gato! Bem estilo hippie, né? Eu estou falando de um branco, né? Elas estão falando de uma pessoa branca, né? Depois, que cara mais sujo, acho que ele está bêbado, não chega perto. Então, na verdade, eu tenho aqui duas situações, né, comunicativas que poderiam, né, muito bem estar inseridas dentro de um significado só, né? Porque nós sabemos que todos nós somos iguais, né? Não tem essa coisa de bipartição de quem é isso ou aquilo. E vejam só, como as figuras falam, como o desenho fala, não só a questão, né, da particularidade da parte oral, da oralidade delas duas aqui, né, nas duas charges. Eu tenho aqui, na realidade, né, a questão da vestimenta, né, de cada um. Né, o rapaz que é afrodescendente, ele tá com uma roupa organizada, né, toda limpa, né, sem rasgo nenhum. O rapaz branco, ao qual elas deram mais prestígio, tá com uma roupa mais rasgada, né, tá com um estilo mais despojado, né? A gente não pode dizer, por exemplo, hoje, que um estilo, né, de uma pessoa vai definir o que a pessoa é, porque os estilos são diferentes, né? A moda tá aí para ser usada, reusada, transformada, né? Então a gente não pode tirar, né, falar de uma pessoa sem conhecê-la, né, profundamente, tá? E isso são signos linguísticos, ok, galera? Paixão versus amor. Não se preocupe, eu cuido disso. Não se preocupe, eu cuido disso. Literalmente você tem a mesma fala. Você tem a fala de um lado e a fala do outro com a mesma fala. Só que a retratação dos dois quadros, o contexto dos dois quadros e os emissores e receptores aqui no caso, eles mudam, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro emissor, né, que é o pretendente. No caso aqui, ele está ainda no campo, né, da pretensão. Obviamente aqui eles não são casados, né? Então eu tenho aqui a paixão, né? Então ele vai estar aqui inserido que ele vai pagar a conta, né? Ele está com a cartela aqui, ó, 1.000 da conta para ele pagar, né? Ou seja, ele vai pagar o jantar. Aí no amor ela está com um desentupidor de pia, obviamente eles já devem ter casado, aqui a gente já tem uma pressuposição, né, de que isso tenha acontecido, né? Já tem já está meio que finalizada essa ideia. Ela está com desentupidor, né, na mão para desentupir um banheiro que provavelmente está num estado deplorável, ok? E a mulher
logicamente, né? E aí nós vemos aquela questão do papel da mulher. Olha quantas coisas, quantas linguagens, quantos signos linguísticos estão viabilizando isso aqui. A gente está falando vai falar de linguagem verbal ou não verbal, a gente tem que falar dessa gama, né, de signos linguísticos que estão à nossa volta. E do texto, né, propriamente dito. Ok? Olha só que figura. Eu apresento uma figura. Aquilo é um homem ou mulher? Aquilo é um ser humano. Ok? Mais uma vez aí, né, fazendo essa particularidade da duplificação do emissor e do receptor. Aqui o menino era o emissor e ela passa a ser receptora. Aqui é uma troca. Ok? Então preste atenção que na situação comunicativa esses elementos da comunicação eles são imprescindíveis, ok? O que é linguagem? Linguagem é um sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Isso é linguagem. Eu costumo dizer que a linguagem é a forma de como colocamos as coisas, né? Eu já em outros vídeos eu já falei isso com vocês. A língua e linguagem, né? A gente tem que separar isso aí. Linguagem é a capacidade dos seres humanos que eles têm para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Vejam bem. Eu tenho a linguagem verbal e não verbal, né? De um lado a linguagem verbal utilizando palavras, de outro as imagens. Nós conhecemos isso como linguístico ou extralinguístico, dependendo do contexto. Aqui eu tenho uma visualização de uma propaganda, né, educativa, sexo sem proteção, passe uma borracha nisso, ou use camisinha, né, e o sinaleiro, semáforo, né, como chamam por aí pelo meu Brasil afora, esse nosso Brasil varonil aí, ok? Linguagem verbal, não verbal, linguagem híbrida, ou seja, mista. A linguagem verbal é aquela que expressa por meio de quê? Palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Enquanto a linguagem não verbal utiliza o quê? Signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens, nas placas e as cores da sinalização de trânsito, ok? Então, linguagem verbal de palavras é a linguagem não verbal com signos visuais e imagens. A linguagem verbal e não verbal, né, além dessas duas linguagens, há também a linguagem mista, conhecida como híbrida, a qual agrega essas duas modalidades, ou seja, aparece numa situação comunicativa tanto a parte verbal quanto a parte não verbal, então de palavras, né, da oralidade, da escrita e dos sons, gestos, imagens, ok? Então vamos lá. Eu coloquei um quadrinho aqui bem atual para vocês. Lavar as mãos, máscara, álcool gel, não esqueci nada. Esqueceu de cuidar do quintal. Ou seja, o álcool gel aqui, você tem toda uma imagem, uma retratação daquilo que nós estamos passando no momento. Aqui há a mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal, né, galera? Aqui eu tenho a simbologia da morte, né? Eu tenho um símbolo aqui, um código linguístico que representa a morte. E eu tenho outro símbolo, signo linguístico aqui representando a vida, os cuidados, né, que nós devemos ter para que não nos contaminemos nessa era em que nós estamos, infelizmente, com essa pandemia causada pelo Covid-19. Né? Então, isso aí é uma preocupação de todos, é uma preocupação que a gente tenta passar nas nossas aulas para a gente também tentar educar vocês nesse sentido, da importância, né, de se cuidar, porque você não se cuida só para você, você cuida também de outras pessoas que estão ao seu redor. Nós vivemos em sociedade, não somos uma ilha. Vamos pensar nisso, galera. Bom, eu tenho aqui o vírus do corona, as margens plácidas. Estou me preparando para chegar ao Brasil, né, quando o vírus ainda não estava aqui. Ele estava aqui, está retratando aqui, no caso, uma música, porque tem os sinais, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Eu tenho aqui as claves, né, de música, as claves, né, musicais. Né, eu tenho aqui uns símbolos, a escrita musical. E aqui o mesmo vírus, né, porque são os vírus que estão falando aqui, no caso um vírus só,
ele está me preparando para chegar ao Brasil, ou seja, ele está personificando o vírus, né? Então eu estou vendo aqui uma questão comunicativa de imagem, né? A linguagem não verbal e linguagem verbal, a linguagem híbrida. Eu tenho aqui outras particularidades que podem ser inseridas aí, esses símbolos, né, que vocês estão vendo aqui com linguagem, né? Essas linguagens são predominantemente, não tem nada escrito aqui, né? Vocês têm aqui a linguagem não verbal, ok, galera? Aqui você tem a mistura, sorria, você está sendo filmado da linguagem verbal e não verbal. É proibido fumar neste local. Aqui você tem somente a questão da escrita, linguagem verbal, ok, galera? Aqui você tem linguagem híbrida, verbal e não verbal, perigo, risco de morte. Você tem as palavras e você tem o símbolo também da morte, que é um signo linguístico aí. Não pense em crise, vírgula, trabalhe. Olha de quem é essa frase, sem comentários, ok? Linguagem aqui, que é um pouco da verbal e não verbal, aqui predominantemente verbal, mas eu tenho uma imagem aqui, né, de Brasil, no caso o slogan, né, do governo, tá? Aqui também uma utilização da linguagem híbrida, né, onde eu tenho aqui Tylenol get back to normal, ou seja, uma alavanca, né, a gente chama isso de aqui de carvalhão, né, um guindaste, esse é o nome, um guindaste batendo na cabeça, né, de um rapaz, tentando mostrar pra gente o impacto, né, dessa bola de ferro na cabeça, como se estivesse retratando a cefaleia, né, a dor de cabeça. Aqui eu tenho o iPod e iTunes, né, fazendo uma retratação de tudo aquilo que eles podem veicular para vocês. Também uma linguagem híbrida. Aqui também, mais uma vez, mais força no inglês cultural. E aqui nós temos que ter, né, aquela nossa conversa do início, né, o feedback, né, da gente saber que você tem signos aí que podem ser codificados ou não. Aí ele está fazendo uma referência ao Superman, que é uma figura de um herói dos quadrinhos, né? Atendimento ao cliente. Por que demoraram tanto para me atender? Não foi assim com a minha namorada. Você gosta de sua namorada? Claro, queremos que ela goste de nós também. Quero ver quem vai entender isso aí, tá? Então, na realidade, nós temos aqui predominantemente uma linguagem verbal. Outra linguagem verbal, uma situação comunicativa de suporte técnico também. Bom dia, a opção de transferir dinheiro ao cartão bancário pelo app de celular está falhando. Nunca consegui usar. Bom dia, infelizmente, por enquanto existem certas restrições no funcionamento desse serviço. Ou seja, não funciona. Exato. Né? Aquele papel da variabilidade linguística em que o cara fala uma montanha de coisa com termos técnicos, com uma linguagem super formal para dizer simplesmente que não funciona. Já passamos por isso, né, galera? O que vocês estão aprendendo na escola? Outra situação comunicativa aqui. Agora a gente vai estudar os animais dos Paulos. Que Paulos? O Paulo Norte, o Paulo Sul. Nós vemos aqui, na realidade, uma brincadeira aqui que eles fizeram para que vocês tivessem que observar, né, que eles estão utilizando uma linguagem aqui, uma linguagem infantil, né, que na realidade a linguagem infantil ela denota um pouco de estranhamento e desconhecimento ainda fonológico, né? As crianças geralmente elas confundem os sons, né? Então nós temos aqui uma confusão, né, no caso da Bianca que está falando com o pai, né, dela. Então na realidade ao invés de Polo Norte, Polo Sul, ela colocou como Paulo, uma variabilidade aí fonológica, né? Ela cometeu um erro fonético e até na realidade de significância, né? Porque a fonética imprime significância também.
Lei proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes. A gente se vê no tribunal, mãe, linguagem verbal ou não verbal. Não tinha como falar de linguagem verbal ou não verbal sem passar tirinha, sem passar charges. Essas charges são maravilhosas. Sem passar fotos, sabe? Eu acho que isso é super importante. Linguagem verbal ou não verbal está atrelada a isso. E vocês vão ver nos exames isso, né? E o aquecimento global? Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar, né? A gente fala do aquecimento global, dos tsunamis, né? Fazendo uma referência aqui, né? Aqui eu tenho os símbolos, né? As linguagens, os signos verbal e não verbal, né? Eu tenho aqui uma linguagem mista ou híbrida, ok? Você piscou para mim. Não, na verdade entrou um cisco no meu olho. Que pena, mas se eu tivesse piscado para você, você quer mesmo saber? Sim, mozão, ele piscou para mim. Olha o problema que vai dar. Olha o homem forte querendo enfrentar. Olha como as expressões faciais elas vão mudando, né? Aqui você vê o camarada que é o receptor aqui nesse quadrinho, né? E que também é o emissor, né? Vai trocando, né, de figura, os dois principais aqui, eles vão mudando a fisionomia, né? No último quadrinho ele já nem abre mais a boca, né? Tá de boca fechada aqui. Tão quente que Salvador Dalí seria considerado realista, né? Para a gente da terceira série é super importante observar essas charges, esses quadrinhos, por conta da grande variedade de textos que nós podemos pegar no Enem ou em qualquer outra prova que façamos pela nossa vida aí, né, galera? Temos que tomar cuidado com essas coisas. E aí, como nós sabemos, né, a língua Libras, né, é uma língua, né, Libras, ela também é uma linguagem verbal, né, galera? Então vamos lá, ó. Ela tem signos linguísticos aqui, ó, representando, ok, esses signos A, B, C, D, E, F, algumas coisinhas. Chegaram 100 mulheres no céu e Deus disse: quem já mexeu no celular do marido escondido, chegue mais perto. 99 mulheres se aproximaram, só uma ficou. E Deus disse: traga a surda também. Olha isso, né? A gente tem que prestar atenção, interpretar. E aqui há os emotions, né? Você tem aqui umas carinhas, né? Os emojis, né? Como vocês falam. Aqui eu tenho uma linguagem na internet, da internetês, né, que vem com essas figuras aí, né, uma linguagem que a gente utiliza muito no WhatsApp, e vocês têm aí a particularidade da linguagem toda, quase que toda ela aqui, né, envolvendo a questão da expressão, do que está sendo comunicado, né, toda ela através da linguagem não verbal, ok? Aqui a linguagem é uma linguagem não verbal, não se utiliza de palavras, somente as imagens. Com as imagens nós vemos que a Mônica está dando um banho no seu coelhinho, né? Aqui, ó, tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das novas regras do acordo ortográfico? Fala, Tim, beleza? Acho que não, é difícil, não. Passa aí aqui em casa que nós aprendemos junto. Ok? Melhor pensar em outra coisa. Ou seja, ele sabe que ele não detém, né, essas regras do acordo ortográfico. Ele nem vai lá por conta da linguagem que ele utiliza. Aí eu tenho algumas expressões, tá, galera? Que poderão ser decodificadas aí por vocês. Eu tenho também outras da linguagem da internet aí para vocês. É uma expressão da matemática, né? Esta é uma progressão, aí começa, né? Aí ele vem aqui do coronavírus, infelizmente. É o que está sendo retratado aqui, né? No momento, o contexto, ok? Uma tirinha aí do Amarildo, né? Fazendo uma referência ao nosso presidente, mostrando para ele algumas figuras. E ele simplesmente só altera a expressão facial dele diante do panelaço, né? Também é uma crítica. Amarildo já é um chargista e bastante conhecido nas colunas dos jornais, né? Que pode cair numa prova do Enem para vocês com certeza, tá? E eu vou fazer umas questões aqui com vocês, ok? A primeira questão, solidão, né? Eu não sei se vocês já conhecem esse quadro aqui, né? Que na verdade ele é a gente diz que é uma retratação, né?
vamos dizer assim, de se estar entre a gente ao mesmo tempo sozinho, né? Vocês reparem aqui, porque tem duas figuras aqui, né? Muitas figuras que estão em branco e duas que estão em negrito, né? Longe uma da outra, né? Você tá com muita gente, mas ao mesmo tempo está sozinho. Aí eu vi lá, né? O mineiro Araguari, o cartunista Carlos, já publicou seus trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil e o The New York Times. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal, ok? Então, na verdade, o reforço, né, que eu estou falando para vocês, a palavra solidão veio ali em cima, né, simplesmente para expressar isso aí. A separação das letras da palavra nos balões distintos contribui para expressar principalmente que ideia? Quando você divide a palavra solidão, obviamente você está dando esse sentido conotativo, né, de expressão daquilo que a palavra quer realmente dizer semanticamente, né, para que você contribua com esse significado que você vai dar à palavra e à figura. Dificuldade de conexão entre as pessoas, aceleração da vida na contemporaneidade, desconhecimento das possibilidades de diálogo ou desencontro de pensamento sobre o assunto. O que você acha? Vamos ver a resposta? É a alternativa A. Vamos voltar? Por quê? Dificuldade de conexão entre as pessoas. Por quê? Porque mostra que uma está... Vamos voltar aqui um pouquinho. Ah lá, uma está indo numa direção, outra está indo em outra, e todas elas pensando, né, com pensamento em uma letra, ok? Não há uma conexão entre elas. E elas estão indo para lugares diferentes com as suas letrinhas pensantes. Vamos a outra. Aumento do número de casamentos em 2003 e 2008 entre pessoas acima de 60, né, na população brasileira de 28%, 44%. Nós temos aqui os gráficos, né, o entendimento de gráficos, o infográfico, onde você também tem a parte, né, escrita, não só, né, a parte de representação das figuras do gráfico. É um fator determinante, e um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, o que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. Tem aqui, ó, aumento do número de casamentos, está vendo aqui? População com mais de 60 anos no mercado de trabalho, né? Eu tenho aqui um gráfico apontando 31 em 2003 e hoje 38%, ok? Vamos à questão. Nos gráficos, eu estou falando de linguagem verbal e não verbal, gráficos são exemplos dessa utilização simultânea, galera, né? Eu vejo aí, então, uma mensagem com elementos textuais, são fundamentais para o entendimento total da mensagem transmitida. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal tem como intenção mostrar ao leitor o quê? Né? Essa mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. O número de casamentos entre as pessoas acima dos 60 anos diminuiu em um período de 5 anos. O número de pessoas acima de 60 estão inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento do número de casamentos entre as pessoas acima de 60, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho. Apresenta preocupação com a diminuição do número de casamentos entre pessoas de faixa etária da população brasileira, assim como dificuldade dessas pessoas de conseguir um emprego no mercado. Dá uma olhadinha aí e vê o que você acha. Vamos lá? Quem disse letra C acertou. A intenção do gráfico é demonstrar o aumento do número de casamentos entre as pessoas acima de 60 anos em relação ao número de casamentos da população brasileira fora dessa faixa etária, assim como o aumento da população acima de 60 anos no mercado de trabalho, ok? Beleza? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuida. Até a próxima unidade, que é a unidade capítulo 7, né? Capítulo 7, ok? Beijos para vocês, se cuidem.